Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do momento que vocês assistiram esse vídeo, tá? Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 2 do terceiro bimestre da disciplina de Redes de Computadores 1 do primeiro ano técnico em Redes de Computadores, tá? Na primeira aula nós falamos sobre alguns equipamentos de redes, né, dispositivos aí intermediários de redes, tá? Nós falamos até o switch, na verdade nós abordamos placa de rede, hub e switch, tá? Nós iremos continuar abordando os principais dispositivos, iniciando aí pelo roteador ou do inglês router, tá? Uma imagem aí de um roteador para vocês, um pouco diferente dos roteadores que vocês conhecem. Basicamente, os roteadores, eles são dispositivos que trabalham na camada de rede, tá? Nós vimos até o momento que a placa de rede trabalha na camada física, o hub trabalha na camada física, o switch trabalha na camada de enlace e agora nós temos o primeiro dispositivo que trabalha na camada de rede, tá? Uma vez que esse dispositivo é responsável pela conexão de redes diferentes, bem como aí a internet existe graças, tá, a esse dispositivo que permite o roteamento dos pacotes de dados através de uma rede externa de comunicação, ok? Basicamente os roteadores eles definem rotas, tá? Como assim rotas? Imagine a infinidade de dispositivos, né, de computadores, de servidores que existe hoje ao redor do mundo, né? Uma vez que as empresas estão conectadas, as pessoas estão conectadas, né? Eu tenho um smartphone, eu tenho um notebook, eu tenho um tablet, fulano tem um smartphone, um notebook, um tablet, tá? Em uma cidade tem diversos dispositivos de rede, switches, roteadores, e em um estado inteiro, em um país inteiro, e logicamente são bilhões aí de dispositivos existentes, tá? E existindo essa tamanha quantidade de dispositivos, como é que a minha mensagem ela chega exatamente ao destino que eu quero, né? Como é que aquela mensagem ela não se perde na infinidade aí de dispositivos existentes? Ela não se perde graças aos roteadores, tá? Que definem rotas específicas e rotas de qualidade aí para que o meu destino, né, o dispositivo que eu quero enviar uma mensagem, ele consiga ser alcançado, tá? Além disso, o roteador também tem algumas outras funções, como por exemplo, ele pode isolar endereços de IPs que são especificamente utilizados para redes locais, tá? Que são chamados aí de endereços de IPs privados, tá? E ele também pode trabalhar como Network Address Translations, permitindo aí a tradução de endereços de IPs que são privados, ou seja, endereços de redes locais, para endereços de redes públicas, no caso a internet, tá? Quando eu acesso a internet, não é exatamente o meu endereço de IP que vai ser roteado pela rede, tá? Na verdade, o endereço de IP que vai ser roteado é o endereço do roteador, porque é o roteador que tem autorização para acessar redes externas, certo? Então o serviço aí de NET, que é o Network Address Translations, como nós vimos nas aulas sobre protocolos, ele permite a tradução de endereços de IPs privados de redes locais para endereços de IPs de redes públicas, geralmente a internet. Tá? Os roteadores também podem ser utilizados para a segurança da rede, certo? Podendo aí operar como firewall, protegendo a rede contra invasores e também filtrando os pacotes que podem ou não entrar na rede, tá? Caso o pacote ele seja um pacote indesejável, né, uma mensagem indesejável naquela rede, o roteador ele vai descartar aquela mensagem, ele não vai permitir que aquela mensagem entre na rede, tampouco ele vai permitir que mensagens oriundas de
fontes que não devem acessar um destino específico, né, possam sair da rede. Tá? Então, um firewall é um filtro de pacotes que pode permitir ou barrar a entrada e saída de dados de uma rede local, ok? E o roteador ele é composto aí por interfaces. O que são interfaces? São portas de conexões, certo? Essas conexões elas podem ser conexões de redes locais, conexões aí do tipo LAN, né? Que geralmente são conexões padrão Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet. E nós temos também conexões, tá? Do tipo WAN, que são redes de área externa ou área extensa, tá? Por exemplo, aí conexões para inserção de fibra óptica serial, tá? Que nós conseguimos aí comunicação com a internet através dessas interfaces do tipo WAN, tá? Existem também portas voltadas aí para telefonia, né, para utilização de sistemas telefônicos, e essas portas geralmente são chamadas aí Voice sobre IP, ou no inglês Voice over IP, ok? E além dessas portas, existem algumas portas que são para conexões de dispositivos, para que seja possível aí configurar o roteador. Por exemplo, eu posso conectar o meu notebook ao roteador e o roteador seria configurado através do notebook, tá? E assim como existem suítes, né, de backbone, existem também roteadores de backbone, tá? Um exemplo, a primeira figura vocês têm um roteador de backbone, certo? É um roteador voltado aí para grandes organizações, né? Onde a taxa de transferência de dados é alta, onde a grande quantidade de conexões requer aí uma grande quantidade de portas, existem topologias de redes diferentes, existem diversos protocolos, existe todo o sistema de segurança. Então o roteador ele deve suprir essas necessidades, tá? Então um roteador de backbone deve ser utilizado, tá? Já do lado direito aí vocês têm um roteador doméstico, possivelmente é o roteador que vocês conhecem, tá? E esse roteador ele recebeu aí uma função de rotear internet sem fio, né? De distribuir internet sem fio, tá? Ele recebeu o nome de roteador também porque ele possui algumas funções específicas de um roteador de backbone, por exemplo, a tradução de endereços de IPs da rede local para a rede pública, né? Ele pode servir como filtro ali de pacotes, ok? Então tem algumas funções que ele compartilha com o roteador de backbone, tá? Mas ele também é um ponto de acesso, ou no caso do inglês, access point, uma vez que através desse ponto de acesso os dispositivos estarão conectados a ele, tá? Mas um roteador ele tem origem aí do dispositivo de backbone que permite a conexão aí com redes externas, tá? Um exemplo de um roteador realizando a conexão entre duas redes, tá? A primeira rede nós temos ali uma das portas do roteador, que é a F0/1, que no caso é Fast Ethernet 0/1, com o endereço de IP 9268.20.1, tá? E a essa interface está conectado o switch, certo? O switch não tem endereço de IP, uma vez que ele trabalha na camada de enlace de dados, certo? Ele tem endereço MAC e nós temos ali um computador conectado ao switch com o endereço de IP 9268.20.5/24. Aí os computadores ou dispositivos finais eles trabalham aí até a camada de aplicação, né? Eles têm a opção de trabalhar em todas as camadas, tá? Na F0/0, né, que no caso aí é a porta Fast Ethernet 0/0, nós temos o endereço 9268.10.1. Percebam que os endereços diferem de uma rede para outra, uma vez que são redes diferentes, tá? Também tem um switch conectado e conectado ao switch um computador com o endereço de IP 9268.10.5,
certo? E o roteador ele possibilita que exista o roteamento entre essas duas redes, ou seja, é possível a comunicação entre essas redes através de um roteador, certo? Sem que os endereços de IP das redes, né, pertençam a uma mesma rede, tá? Então são redes diferentes conectadas através de um roteador. Eu poderia conectar essas redes através de um switch com os endereços de IPs definidos, diferentes para cada rede. Eu não conseguiria aí conexão de forma simples utilizando um switch, tão pouco segurança, né? Então o dispositivo aí orientado a ser utilizado para esses casos é o roteador, tá? E nós chegamos aos repetidores, certo? Repetidores são dispositivos que, como o próprio nome sugere, repetem o sinal elétrico na rede, tá? Trabalham na camada física do modelo OSI, uma vez que não se tem processamento de dados, se tem apenas reencaminhamento de sinais elétricos, tá? E a função desses repetidores é basicamente ali permitir que a rede ela possua, né, um alcance maior, tá? Em redes padrões Ethernet, que são redes locais, geralmente nós temos aí um alcance de até 100 metros, uma vez que o cabo de par trançado, que é o cabo UTP, ele não permite aí uma comunicação acima dos 100 metros, porque o sinal elétrico ele vai perdendo a força conforme ele é enviado aí através do cabo. Para que eu consiga mais 100 metros, né, eu utilizo aí um repetidor. Na imagem vocês podem ver um exemplo de um repetidor sendo utilizado para permitir aí que o meu cabo ele se estenda por mais alguns metros. E nós chegamos ao modem, tá? O modem é um equipamento também da camada física do modelo OSI, tá? Para a gente entender basicamente como o modem funciona, é necessário entendermos aí as duas formas de comunicação possível, tá? Nós temos a transmissão analógica e nós temos a transmissão digital. Na transmissão analógica, né, o meio utilizado é o meio físico, no caso cabos de conexão de dados, ou ainda o ar para rede sem fio, certo? E nessa transmissão analógica, as ondas elétricas ou eletromagnéticas, no caso da utilização do ar, certo? Elas possuem uma variação, né, de amplitude, que é basicamente o tamanho da onda, certo? Nós temos a frequência, que é o comprimento da onda, e nós temos a fase, que é a alteração entre, tá, uma frequência e outra. Como assim? Um exemplo, tá? Nós podemos aí possuir diversos valores, certo? A amplitude ela pode ser variável, o tempo ele pode ser variável, o ciclo, que é o comprimento ali da onda, pode ser variável. Então nós não temos um padrão específico, certo, dessa transmissão analógica, uma vez que diversos valores podem ser representados, tá? E como diversos valores podem ser representados, ocorre muita interferência, porque, né, qualquer sinal de dados pode ser capturado por essa rede, uma vez que ela consegue aí capturar diversas frequências e diversos sinais. E isso causa bastante interferência. É o que ocorre hoje com as TVs que ainda não migraram para o sistema digital, continuam utilizando transmissão analógica, então a gente percebe muita interferência, a imagem não é de qualidade. As ligações telefônicas nós também percebemos muita interferência, muitas vezes ligações cruzadas, uma vez que nós utilizamos ainda transmissão do tipo analógica. Mas quando nós migramos para a transmissão digital, né, tanto na utilização da TV quanto na utilização de dispositivos computacionais, né, smartphones, nós percebemos aí uma maior qualidade no sinal, porque a transmissão digital não sofre tanto por interferência, tá? A transmissão analógica ela
ainda é utilizada, como eu acabei de falar. Entretanto, ela, né, tem uma limitação no transporte dos dados, possuindo aí uma largura de banda baixa, ou no caso uma transmissão baixa para alguns serviços, certo? Nós temos aí transmissões analógicas que funcionam até os 10 megabits por segundo, e 10 megabits por segundo hoje é razoavelmente baixo para as aplicações que existem, né? Geralmente aplicações de mídia, como áudio, como vídeo e etc. Jogos, né? E aí nós chegamos à transmissão digital, certo? É baseada em um número finito de amplitude. Como assim finito? Nós não temos diversos valores, como na transmissão analógica nós possuímos exatamente 2 valores. E esses valores são representados pelos números binários 0 e 1, tá? Uma vez que dispositivos computacionais entendem apenas zeros e uns, então a transmissão ela ocorre aí através de cabos ou até através do ar, através aí de sinais elétricos que representam 0 e 1. E nós temos para o valor 1 mais 5 volts, então todo sinal elétrico com 5 volts representa o binário 1. E para o binário 0 nós temos o valor de menos 5 volts. Então todo sinal, né, de carga negativa menos 5 volts vai representar ali o binário 0, tá? Então nós temos aí um exemplo de uma transmissão digital, tá, onde nós temos duas fases, né? A fase 0, fase 1. Nós temos também a amplitude, que é o tamanho da onda, e o tempo de transmissão, tá? Percebam que podem ser representados apenas valores zeros e uns, então a interferência não ocorre com tanta frequência nesse tipo de comunicação, tá? E como apenas sinais elétricos são transmitidos por essa tecnologia de transmissão, né, é necessário aí que um relógio sincronizador exista, fazendo a interconexão entre os dispositivos, uma vez que os dispositivos devem saber em que momento uma mensagem inicia e em que momento uma mensagem é finalizada, uma vez que só receberão ali zeros e uns, então é necessário saber o começo de uma mensagem específica e o final daquela mensagem, para que os zeros e uns, né, que chegaram em sinais elétricos, eles tenham ali algum sentido para a rede, tá? E aí, qual a tarefa do modem, né, nesse tipo de abordagem, tá? O modem ele tem a capacidade de permitir que sinais digitais trafeguem por sinais analógicos ou redes analógicas. Tá, e por que isso é necessário? Porque é necessário utilizar uma rede analógica hoje para transmitir sinais de internet, por exemplo, já que essas redes são lentas. As redes analógicas já existem, né? Existe toda a infraestrutura, todo o sistema de cabeamento, os postes, né? Os satélites de comunicação, então muitas vezes é mais barato utilizar esses sistemas que já existem do que implantar toda a infraestrutura de comunicação, certo? E o modem possibilita que os sinais digitais, né, de redes de computadores sejam enviados aí através de redes analógicas, através de duas funções, né? O modem tem a capacidade de modular o sinal, que é transformar o sinal digital para sinal analógico, tá? E também demodular o sinal, que no caso é transformar o sinal analógico para sinal digital, né? E como que isso ocorre? Simples. Quando um usuário de uma rede local encaminha uma mensagem para uma rede, né, remota, ou no caso outra rede específica, geralmente a internet, o modem ele vai capturar os sinais do usuário, transformar os sinais digitais, ou seja, os sinais elétricos de zeros e uns ali, que representam zeros e uns, transformando para sinais analógicos que podem representar diversos valores. No destino da mensagem que o usuário enviou, tá, o modem
né, localizado no destino, é necessário um modem na saída da rede e no destino da rede. Ele vai demodular o sinal, ou seja, vai transformar aquele sinal que chegou analógico novamente para digital, permitindo assim que o dispositivo de destino compreenda a mensagem em sinal digital, certo? Vou finalizar a aula por aqui para ela não ficar tão extensa. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos. Até a próxima.